entender que a biossegurança é um sistema que tem que ser desenvolvido. Então, é um protocolo com diversas ações que precisam ser desenvolvidas para garantir qualidade ao seu atendimento. Na odontologia, especificamente, eu acredito que é até mais difícil que em um centro cirúrgico, por exemplo. Porque no centro cirúrgico, quando você entra, obrigatoriamente vai estar tudo estéril, você entra com as mãos assim, né, aquele bem seriado, né, que você vê de plantão médico, não toca mais em nada. Então, se torna muito mais fácil. Porém, na odontologia, por ser um ambulatório, aonde nós realizamos cirurgias, então mistura uma coisa com a outra. Tem cirurgias de grande complexidade dentro de um consultório odontológico que poderiam ser feitas num centro cirúrgico até, pelo tamanho da cirurgia. Mas não, são feitas num ambiente ambulatorial. E mesmo os atendimentos que nós fazemos normais, atendimentos de dentística, de periodontia, eles envolvem o tempo inteiro exudato, sangue, saliva, aonde estão presentes, né, patógenos que podem contaminar não só o cirurgião dentista, como toda a equipe envolvida. E por que eu falo que no consultório é um pouco mais complicado do que em um centro cirúrgico, como eu estava explicando? No consultório, nós vamos precisar estar o tempo inteiro com a mão enluvada com saliva, tocando em diversas coisas que tem em volta. E toda vez que você bota a mão na boca do paciente e toca em outro lugar, você começa a espalhar essa contaminação ao redor. Qual o caminho que teríamos que fazer? O caminho inverso. Teríamos que fazer a limpeza e desinfecção de tudo que está em volta. E por que, mais uma vez, que no centro cirúrgico é mais fácil? Porque no centro cirúrgico está tudo estéril. E no ambiente ambulatorial, não. Nós vamos ter que abrir gaveta. Quando que o cirurgião toca em alguma coisa dentro de um centro cirúrgico? Tudo está na mão dele. Então, são alguns detalhes que nós temos que levar em consideração até de trabalho em quatro mãos. Então, vamos seguir primeiro falando um pouquinho sobre o que eu gosto muito do Ayrton Senna. Eu acho interessante essa fala dele, né? Que eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou apenas eu venço, né? Quem vence, de certa forma, termina o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Isso é, nós trabalhamos em equipe. Precisamos de uma equipe para realizar nossas tarefas. E isso é muito importante. Entender que sozinho é muito difícil fazer esse atendimento. Então, o objetivo do nosso curso é realizar atendimentos seguros para profissionais e pacientes, habilitar a aplicação prática dos princípios e procedimentos apresentados e apresentar rotinas. Isso eu acho fundamental. Lembre que tem que ter rotina para antes, entre os pacientes, depois do atendimento. E elaborar, é muito importante que se elabore uma norma operacional, porque eventualmente troca assistente, troca o dentista, mas está escrito qual o caminho que deve ser percorrido. Recentemente, eu vi um trabalho de um médico, que tem até um livro publicado, traduzido em português, que é um livro que fala só sobre checklist, de Atul Gawande. Muito interessante. Ele começou a aplicar e começou a provar, ele aplicou em vários países do mundo, um sistema de checklist baseado em empresas grandes como Boeing, porque na aviação é tradicional, e na construção civil também isso é muito tradicional. Ter checklist muito bem feito para evitar acidentes e evitar problemas. E na aviação nem se fala, né? Na aviação o avião sobe, cada vez que sobe, piloto, copiloto checando tudo de novo. Se ele pousar 10 vezes, ele checa absolutamente tudo de novo. Então, o checklist é extremamente importante, porque cada vez mais a gente começa a adicionar processos e mais processos
dentro da nossa rotina e nosso cérebro não é capaz de absorver tudo isso. E as pessoas confundem que, por ser inteligente, por ter expertise, eu não preciso fazer. Nessas horas que acontecem os erros. Então, esse médico aplicou esse processo, baseado nesse livro dele, em diversos países, e ele reduziu mortalidade, reduziu esse risco que os pacientes estavam expostos por simplesmente não terem seguido um checklist, seja desde o início até com lavagem de mãos e até com ter uma cirurgia bem preparada. Então, isso se encaixa perfeitamente na odontologia também. Como a gente falou de equipe, a cadeia é composta por toda a equipe. O que nós temos aí? O médico, a enfermeira, dentista, assistente, serviços gerais, recepcionista. Até serviços gerais, hoje, dentro de um serviço de saúde, ele não pode ser visto como aquele profissional de uma residência. O que é muito comum em uma residência? Você vê que ele pega... Cadê o desinfetante? Tá aqui. Então vou pegar uma tampinha, boto aqui uma tampinha e boto na água. Isso é tradicional. Não é assim que funciona a odontologia. Para ter a correta concentração dos produtos, serviços gerais precisa ter muito cuidado e saber qual é a concentração que tem que ter. Então são 5 ml, completar com 995 de água para chegar em 1 litro. E aí você vai ter a correta concentração. E isso tudo passa por isso que nós estamos fazendo hoje, treinamento. Tem que treinar, tem que repetir o treinamento. E futuramente, não só isso, mas nós temos que cobrar também. Todo treinamento, ele absorve, hoje nós estamos falando desse assunto. Então, você vai absorver hoje diversos conhecimentos, vai ser muito interessante, só que você precisa aplicar esses conhecimentos que nós estamos falando hoje. E se você não aplica, e se você não é cobrado por isso também no seu dia a dia, você acaba voltando à sua rotina. É muito comum não aplicar e voltar, continuar do mesmo jeito que estava. Então, se você está hoje participando dessa teleconferência, assistindo essa nossa palestra, procure anotar, procure falar assim, quais são as ações, pega uma caneta, quais são as ações que eu não faço e quais são as ações que eu preciso mudar, quais são as ações que a minha assistente precisa mudar, o que eu preciso falar para a minha equipe. Então tenta o tempo todo fazer esse exercício do que eu preciso mudar para que a minha rotina seja mais segura, para que a rotina dos pacientes seja mais segura também. Nós, cirurgiões dentistas, estamos muito expostos. Tanto que toda equipe tem que passar, né, tem que ter a carteira de vacinação sempre atualizada, porque antigamente, naquela época, né, quando descobriram a AIDS, foi uma preocupação imensa para toda a equipe. Hoje, a gente dá menos importância porque entendeu que para eliminar o vírus da AIDS é muito mais simples do que para eliminar, por exemplo, da hepatite B, hepatite C. Então, hoje tem dentistas contaminados não só com hepatite, mas com tuberculose, que é uma doença ressurgente. A tuberculose estava praticamente, né, eliminada. E, de repente, com essa globalização, navios que vão para um lado, vão para o outro, levam cargas, alimentos de um lado para o outro, acaba ressurgindo, né? E hoje é uma preocupação imensa também para a equipe odontológica. Bom, para que fique mais claro para vocês, como eu disse no início, não existe só aquela história de produto. O que eu passo? Não é isso. Então tem um sistema de um professor muito interessante, um professor bastante criativo, que é o Sérgio Lima, lá de Ribeirão Preto, que ele desenvolveu alguns anos atrás, e eu gosto sempre de replicar isso, adicionei algumas coisas, mas que ele fala sobre o sistema INERCO. Primeiro, instalações, né, de ergonomia e controle de infecções. Isso é muito interessante. Por quê?
O equipamento tem que permitir isso também, né? A rotina hoje do consultório tem que permitir isso. Lembrar que tem que ter a sala de espera, a sala de atendimento, a CME, né, que é a Central de Materiais Estéreis. Aonde está a sala de máquina desse consultório? Por que isso é importante? Por exemplo, sala de máquina. Nosso compressor odontológico, ele vai trazer o ar que nós vamos jogar dentro da boca dos pacientes. O que é importante nisso? Da onde ele está pegando esse ar? Por exemplo, se o compressor está instalado dentro de um banheiro, ele vai comprimir o ar para dentro daquele tanque que fica embaixo dele e jogar esse ar dentro da boca dos pacientes. É certo isso? Claro que não. Já vi algumas clínicas que pegam o compressor, botaram do lado de fora, do lado de uma lixeira. Complicado também. E o que acontece? Ao comprimir o ar, sai água. Especialmente em nosso estado, com uma umidade relativa extremamente elevada, ele comprime esse ar, forma o quê? É como se fosse espremer uma toalha. Comprimir o ar. Água. Essa água está o quê? Contaminada com todos os patógenos que estavam ali, né, em flutuação naquele ar que foi comprimido. Então, são vários detalhes que dão qualidade ao atendimento. Falamos então um pouquinho sobre instalações, né? Na CME também falamos sobre a sala, na CME, que é a Central de Materiais Estéreis, lembrar sempre do caminho. Qual o caminho que o instrumental faz? Jamais cruzar o limpo com o sujo. Então isso é importante também. Vamos passar para a ergonomia. Trabalho a 4 mãos. Eu acho muito difícil um cirurgião dentista conseguir qualidade no atendimento trabalhando sozinho. O papel da assistente da SB dentro de um consultório é fundamental. Fundamental para que tenha uma barreira entre as mãos enluvadas do cirurgião dentista com saliva e o restante dos equipamentos, materiais, independente de se você tenha barreira, tenha posto tudo. Quanto menos você tocar no restante e tiver tudo organizado, mais importante. Então, a organização do atendimento é fundamental também. Você tem que ter tudo programado que vai ser feito naquele atendimento. Vamos dar um exemplo. Você começa uma cirurgia, no meio da cirurgia você lembra que faltou um fórceps, faltou uma alavanca, e aí abre gaveta, abre envelope, procura. Então, programar, eu acho que nós devemos isso às pessoas que nós atendemos. Eles merecem o nosso respeito. Então, se programe, veja o que vai ser feito, e aí volta aquela história do checklist. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse atendimento. O que está envolvido nesse atendimento de instrumentais, materiais? Prepara e deixa tudo pronto de fácil acesso, para que você não tenha que recorrer, às vezes, até a produtos que estão fora da área de atendimento. Então você sai e entra na sala trazendo mais risco ainda de contaminação. Então o esquema de atendimento é extremamente importante. E finalmente vem a parte de controle de infecções, que é o dia a dia, né, do consultório, que é aquela segunda sigla, né, de barreira, esterilização, desinfecção e antisepsia. O uso de barreiras se faz necessário na odontologia. Nós precisamos cobrir o que for possível dentro do consultório para que, na hora de trocar de paciente, seja mais simples, porque simplesmente você pode tirar uma barreira e jogar fora, porque nem todos os lugares aonde estão essas barreiras seriam facilmente desinfetados com borrifo, seja lá o que for. Porque os produtos químicos também são cáusticos aos equipamentos. Por exemplo, o refletor, você vai ficar borrifando no refletor toda hora, álcool 70, um quaternário de amônio, ácido peracético, isso danifica o seu equipamento também.
Então, procurar sempre a utilização de barreira. Nós vamos falar mais um pouquinho, detalhar um pouquinho esse assunto na frente, mas é importante ter noção desse quadro primeiro. Esse é um bom início. A esterilização, lógico, é fundamental. Esterilização, seja na autoclave, e infelizmente, se alguém ainda não tiver autoclave e tiver a estufa, que é um processo eficaz também, porém muito mais difícil de ser usado e muito mais difícil de ter monitoramento. Então, isso é que é importante entender. Parece que a autoclave é alguma coisa mais sofisticada, né? Mas eu acho que é o contrário. Ele sofisticou até para facilitar a nossa vida. A estufa tem muito mais margens para erros. Aí vem a desinfecção, que a desinfecção, a gente fala de superfícies, piso, parede, bancadas, puxadores, e antisepsia. A antisepsia na odontologia, na medicina, é muito comum. Mas na odontologia nem sempre, as pessoas não enxergam isso como um benefício também. Vamos falar um pouquinho sobre essa antisepsia então. Se você vai fazer uma injeção, quando você vai tirar sangue, por exemplo, o médico ou a enfermeira faz o quê? Faz uma antisepsia, passa um produto na sua pele para evitar que algum micro-organismo que esteja do lado de fora vá para o lado de dentro. E isso é muito comum. Na odontologia, o que você faz nesse sentido de antisepsia? Lembra que o próprio motor, a alta rotação, ela tem uma característica muito comum de aerolizar partículas. Aquele spray que sai da caneta, ele entra na boca e espalha e vira um spray contaminado. Vocês já pensaram como seria bom se cada paciente escovasse os dentes antes de ser atendido? Isso já reduz a contaminação desse spray. E o que acontece com o spray? Ele espalha e cai onde? Bancadas, cai em tudo em volta, obrigando que você faça a desinfecção de todo o equipamento. Ainda nesse sentido da antisepsia, é muito interessante o uso de colutórios. E o mais comum para esse fim é a clorexidina 0,12%. Um bochecho durante 1 minuto com clorexidina reduz absurdamente também a capacidade desse spray ficar contaminado. Então, só isso já dá uma qualidade maior ao seu atendimento e expõe menos a toda a equipe, o profissional que está atendendo, assistente, depois a própria serviços gerais que vai fazer essa limpeza, expõe menos também a equipe. Então, são vários cuidados. Então, biossegurança, conceituando um pouquinho, é um conjunto de normas, como falamos, né? Procedimentos empregados para a manutenção da saúde e de pessoas com atividade de risco para aquisição de doenças. Isso nós devemos entender, então. Um resumo disso. Nós estamos fazendo um bem para quem atendemos e estamos fazendo um bem a nós mesmos, cuidando da biossegurança e fazendo com isso um atendimento digno às pessoas que procuram esse serviço. Então, o que você precisa? Você precisa ser uma fera. Ali está, né, a onça, que é o nosso símbolo aqui, bem tradicional e comum na Amazônia. E você precisa ter disposição. Não adianta só assistir, não adianta só participar e depois fazer o que está ali no quadro, né, a parte de baixo. Eu vou lavar minhas mãos, não tem nada a ver com isso. Então você tem que cuidar da sua saúde, da equipe. E é para isso que nós estamos aqui, para tentar lhe ajudar a atingir um atendimento com maior qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito, porque é muito ruim. Hoje nós vemos assim pessoas um pouco perdidas. Então, esterilização nós já falamos. Desinfecção e antisepsia se confunde um pouco, mas vamos resumir. Desinfecção seria aqui, ó, numa bancada,
no piso inanimado, antisepsia, eliminação de formas vegetativas também, né? Mas em superfícies animadas. Vamos passar aqui, asepsia, né? Processo ou meio utilizado para evitar a entrada de micro-organismos em lugares ou sítios que não contêm ou evitar a contaminação. Eu estava lembrando aqui de antisepsia também, né? Tem umas coisas que até em casa você vê que são cuidados que nós deveríamos ter. Eu estou falando de conceito, vou dar só um break aqui para falar disso também. Até cuidados, você vê que em casa, né? Às vezes a gente observava isso empiricamente, tirando a história da odontologia e da medicina. Por exemplo, você chega com as coisas, as compras do supermercado. Você teve a preocupação de lavar tudo que estava ali? Como é que isso estava armazenado lá no supermercado? Então, essa é uma maneira de você quebrar, de você lembrar que não é só no consultório. Leva esse conceito para a tua casa também, aquelas frutas, antes de entrarem na geladeira da tua casa, aquele iogurte, aqueles produtos que estavam na prateleira, armazenados, sabe lá de que forma, se tinham formigas, se tinham, sei lá, baratas lá no supermercado, se tem certeza, então o que você precisa fazer? Trata como se fosse um consultório também. E isso é interessante. E a maioria das vezes, a limpeza costuma ser o ponto inicial para você eliminar esses micro-organismos. Descontaminação, degermação, descontaminação já falamos, né? Eliminação de patógenos de forma ativa, né? Feito por materiais contaminados antes de sua manipulação nas fases de esterilização. Isso é, usou, você vai fazer um pré-tratamento antes da esterilização, fazer uma descontaminação. Degermação está muito ligado com as mãos, para você eliminar esses micro-organismos das mãos antes de calçar essas luvas. E, infelizmente, é muito comum também vermos situações do profissional achar que a luva é tudo. Ah, não, é só calçar a luva. Não, você tem que fazer a degermação das mãos. E uma coisa interessante nisso a luva de procedimento, que é a que nós mais usamos, atendimentos clínicos, ela permite a passagem? Permite. A luva vai ter microporos também. E, eventualmente, eu já vi várias pesquisas mostrando que, depois de um atendimento longo, as luvas eram testadas, eles pegavam as luvas, enchiam com um líquido colorido, penduravam lá numa cordinha e deixavam para ver quantos furos apareciam. A luva fica furada. E o que acontece? Por que isso é importante na degermação? Quando você faz a degermação, quando você lava as mãos com um produto certo, à base de clorexidina, por exemplo, você deixa uma camada residual na sua mão. Então, eventualmente, o micro-organismo que consegue atravessar, ele vai encontrar um produto químico na sua mão e aí sim, mais uma barreira. Que nós temos outra barreira natural, né? Além da luva, tem a pele também. A sua pele é uma barreira. Então, em cima dessa barreira ainda tem o produto que você usou para fazer a degermação da sua mão. Então, isso é importantíssimo. Lavar as mãos é fundamental o tempo inteiro. Esse assunto aqui é um conceito interessante, mas muito importante. As bactérias têm duas formas de vida. Uma forma vegetativa e uma forma esporulada. Vamos raciocinar que a forma vegetativa é a planta. É a planta que está viva ainda. Quando ele é uma plantinha, qualquer coisa mata. Se cair um produto químico em cima daquela planta, elimina facilmente. Quando é a forma esporulada, imagina que é uma semente. Você vê que às vezes as sementes ficam congeladas, né? Naqueles países frios, congela, fica meses congelado.
Quando tem condições naturais, calor, umidades, que ela precisava, ela volta à vida. Então isso é o esporo. Na bactéria é isso. Quando a bactéria está na forma dela de vida natural, ela está na forma vegetativa. Quando ela não encontra condições para sobreviver, infelizmente ela não morre. Ela vira um esporo bacteriano que é extremamente difícil de ser eliminado. Bom, baseado nesse conceito, nós temos que entender que durante o atendimento, você tem que o tempo inteiro focar em eliminar essa forma vegetativa e não dar condições desses esporos aparecerem ali e você deixar de fazer essa desinfecção, essa limpeza da sala de atendimento. Ah, não, hoje eu estou cansado, terminou o atendimento, joga tudo, deixa para aí. Isso vão virando esporos, e esporos, sim, são extremamente difíceis de ser eliminados durante o processo. A parte de desinfecção, limpeza, na maioria das vezes ela consegue eliminar a forma vegetativa, mas os esporos bacterianos, a grande diferença é que esporos bacterianos só serão eliminados pela esterilização. Então aí você realmente vai precisar de uma autoclave. Aqui a gente fala também, quando fala em EPI, você já sabe o que é, né? Equipamentos de proteção individual. Os IBs são os indicadores biológicos. Indicadores biológicos ajudam a testar as autoclaves, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Papel grau cirúrgico é aquele envelope onde você guarda, onde você coloca o instrumental para ir na autoclave. E aí nós temos áreas contaminadas, limpa, né, e artigos críticos, semicríticos e não críticos. É legal essa parte de você entender quais são aqueles instrumentos que perfuram, que entram em contato com sangue direto, outros são simples afastadores e que não entram diretamente em contato com o paciente. Tentar classificar isso para você realmente dar mais importância a cada procedimento que estiver fazendo com esse tipo de artigo. Precauções universais, né? Nós já conversamos, a CDC em 87 já tinha definido isso, que é o conjunto de procedimentos e meios de medidas empregados para proteger a saúde e proporcionar segurança aos profissionais da área de saúde. Lógico que assim protegendo o paciente também. Processamento de materiais cirúrgicos. Como garantir a etapa da esterilização? Falamos um pouquinho sobre embalagem. Um assunto muito importante sobre embalagem. E esse grau cirúrgico é muito comum ele ser aberto de forma errada também. Você pega e rasga simplesmente. Isso não é abertura asséptica, porque aí você acaba levando micro-organismos que ficaram naquela parte do papel para o instrumento. Então tem que abrir, tem que deixar uma parte para aquela abertura, como se fosse uma orelha maior em cima dele para a abertura. O grau cirúrgico facilitou muito a vida do cirurgião dentista. E vocês veem que de um lado ele tem papel e de outro lado ele tem plástico. Durante a esterilização, o vapor saturado sob pressão da autoclave, ele tem capacidade para abrir os poros desse envelope, chegar até o instrumento e com isso matar os micro-organismos que ali estão. E ao terminar o processo, quando ele esfria, ele fecha esses poros. Então ele tem um poder, depois de frio, de não deixar que esses micro-organismos atravessem. Porém, a maneira que eles são guardados é muito importante também. Algumas pessoas têm caixas como essa que vocês estão vendo aqui, caixas perfuradas para passar o vapor, mas ainda assim, raciocinem comigo, essa caixa é interessante, ela pode ser usada na autoclave, porque as caixas que são completamente fechadas, que eram usadas em estufa,
não funcionam. Elas precisam ter furos para a autoclave. Porém, tem que lembrar que se for usar uma caixa dessa, ainda assim vai ter que usar um grau cirúrgico para quando terminar o processo, garantir que os micro-organismos não vão conseguir entrar por aqueles furos. Então, como eu falei, entrada do agente esterilizante, saída do ar, e ele depois fica uma barreira para os micro-organismos. Organização da carga é muito importante também. Você já é bom participar, nós como dentistas também, não passar nem perto da autoclave, não saber o que está acontecendo lá, isso não é legal. Tem que acompanhar, tem que ver se o processo está sendo feito corretamente. Para que o agente esterilizante, no caso, o vapor saturado sob pressão que existe dentro da autoclave, seja efetivo, ele precisa circular por entre os pacotes. Portanto, se você não deixar espaço, não vai esterilizar também. Então não adianta o fato de simplesmente falar, não, mas eu botei na autoclave. Tem técnica também para botar. Observe que os pacotes ficam em pé, eles ficam na posição vertical. Se eles ficarem um em cima dos outros, em contato íntimo um com o outro, o vapor não consegue penetrar entre eles. Então é importante também deixar espaço para que esse vapor circule dentro da autoclave. Não adianta, tá vendo? Esse é um exemplo bom, mas não adianta. Já vi exemplos muito complicados de encher demais a autoclave e com isso você não consegue. Ali também a gente vê que não tinha só grau cirúrgico, mas tinha papel crepado também. O papel crepado também pode ser usado, ele é bem efetivo, só que o papel crepado ele tem que ser fechado corretamente para funcionar como uma barreira após o processo de esterilização. Eu não vou falar hoje aqui sobre essa parte da autoclave, acho que isso não é importante no momento, vou focar mais na técnica. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre monitorização do processo de esterilização. Isso é importante também. Nós temos, basicamente, na autoclave, entender que ele vai ter calor, que era na estufa, basicamente, era só calor, Nós vamos ter o vapor também. Então, nós precisamos monitorar esses parâmetros. Nós temos indicadores biológicos e nós temos também indicadores físicos e químicos. Os indicadores biológicos, eles são os mais efetivos. Hoje a Anvisa, antigamente eles pediam semanalmente para fazer um teste. Hoje eles aceitam que faça até mensal. Eu acho pouco, deveria ser feito realmente semanal, porque essa é a única maneira de você provar que a sua autoclave tem capacidade de eliminar e de matar um micro-organismo, que no caso é um esporo bacteriano. Os químicos são muito interessantes, que são os integradores. Os integradores são fantásticos também, funcionam muito bem. E eles conseguem ver se teve o vapor, se atingiu a pressão, se a qualidade do vapor era boa para conseguir fazer a esterilização desses materiais. Então, a gente tem que ter quando fazer, tem que ter uma rotina para isso. Por exemplo, você fez uma manutenção da sua autoclave. Tem que fazer o teste para ver se ele está funcionando. E é muito comum voltar da assistência técnica e ainda ter um problema. E você já pensou que você pode estar durante muito tempo usando o seu equipamento sem que ele esteja realmente esterilizando esse material? Então isso é muito complicado. Você tem que escolher o ciclo correto. Isso é importante, porque tem vários tipos de ciclos. Se você quer ciclo rápido, ciclo lento, aí cada equipamento, é melhor você ver o equipamento que tem disponível hoje e olhar. É importante ler esse manual do equipamento, porque muitas vezes
você quer pacotes com maior volume, ou você quer um ciclo rápido para instrumental desembalado que vai ser usado na mesma hora. Por isso é importante você olhar e acompanhar o que esse manual de instruções pode te ajudar nesse sentido. O teste de Bowie, que dificilmente é usado em odontologia, ele é usado mais em autoclaves um pouco maiores, que é para testar se tem bolhas de ar dentro da autoclave. Isso é, na hora que você vai fazer a esterilização, o ar tem que ser removido da autoclave. E alguns equipamentos têm uma bomba que faz essa remoção desse ar. Para esses equipamentos, o teste Bowie funciona bem. Ele deixa algumas manchas naquelas listras mostrando que tinha ar e não pode ter ar dentro da autoclave. Essas autoclaves de mesa que nós usamos em odontologia normalmente, essas não têm essas bombas, então não precisa se preocupar com o teste Bowie. Eventualmente, se alguém estiver usando alguma autoclave maior, hospitalar, eles vão ser importantes. Então vamos falar um pouquinho sobre os indicadores químicos. O que é um indicador químico? Classe 1. Essa fita zebrada, ela é muito legal e ela vai ajudar, como vocês estão vendo aqui, ela muda de cor e ela fica com essa zebrinha aqui. O que quer dizer isso? Ela vai garantir, na hora que você tira os pacotes, vamos dizer que o pacote que não foi para a autoclave se misturou com um que já foi. Você vai olhar, quem está com essa zebrinha, quer dizer o quê? Passou pela autoclave. Perfeito, você já sabe que aquele pacote já foi para a autoclave. Quer dizer que está estéril? Ainda não. Porque isso aqui é simplesmente uma mudança por calor. Se você pegar uma fonte de calor forte e passar nessa fita, nesse indicador químico, ele vai alterar, ele vai mudar de cor e ficar zebrado. Porém, ficou o tempo correto que precisa ficar? Então, esse é o ponto. É apenas para você saber que o pacote foi. Indicadores com função de controle interno de pacotes. Esse aqui são os integradores. Isso é interessante porque aqui ele estava do lado de fora, correto? Agora nós vamos falar um que fica do lado de dentro, que são os integradores. Será que o vapor atravessou aquela barreira e chegou dentro da embalagem, dentro do envelope, aonde realmente o instrumental que você vai usar naquela cirurgia, o calor chegou e fez a esterilização? Então, para isso, tem esses integradores que vocês estão vendo aqui, ó, no meio aqui dos instrumentos. E quando você tira, você vai ver se ele foi aceito ou não, tá vendo? Tem vários desses, eu não sei, tem várias marcas, mas tem uns que são esses, que ele tem como se fosse um produto químico em uma pílula aqui desse lado, e à medida que ele vai passando pelo tempo correto, pelo vapor e pela temperatura correta, ele vai atingindo essa área verde aqui, que é a área de aceito. Nesse slide vocês podem ver também que interessante, que esse critério é usado para fazer um teste mais minucioso na autoclave, onde você escolhe pontos aonde colocar esses integradores dentro da autoclave. Por quê? O vapor tem dificuldade em atingir todos os pontos da autoclave. Então, por exemplo, no fundo, na área do dreno, né? Porque quando termina o processo, ele drena aquela água toda. E aí fica a resistência ainda ligada, secando esse pacote. A área do dreno costuma ser uma área mais difícil. Então, é melhor colocar lá para ver. Ó. Por exemplo, aqui ó, foi rejeitada essa área. Então, você já sabe, evitar colocar pacotes perto do dreno. Então, são testes interessantes que podem ajudar bastante também. O indicador biológico
é o mais interessante deles. O indicador biológico funciona da seguinte forma. Ele tem, de um lado, um meio de cultura com um líquido para que o esporo bacteriano possa se alimentar. Do outro lado, ele tem um papel absorvente com um esporo bacteriano. Isso é a forma mais difícil de ser eliminada. E o que acontece? Você pega esse tubinho, coloca junto, leva para dentro do teu envelope e aí você coloca para esterilizar. O que ele tem lá? Um micro-organismo. Se a tua autoclave está boa, ele tem que eliminar aquele micro-organismo, aquele esporo. Porém, o esporo, como eu falei antes, ele é uma forma de vida, né, latente. Como é que eu vou saber se ele eliminou? Nós precisamos dar comida para o bicho para ele se desenvolver. Como é que isso é feito? Terminou o processo, quebra aqui dentro, está tudo hermeticamente fechado, tá? Ao apertar esse tubinho, eu quebro o invólucro onde está o meio de cultura, viramos, esse meio de cultura cai em cima do esporo bacteriano, no papel, onde tem um papelzinho absorvente que mantém o líquido ali, e aí sim, eu dei condições para que ele se desenvolva. Aí nós levamos isso para uma incubadora, e na incubadora nós vamos deixar, dependendo do sistema, tem uns que fazem 1 hora, tem 3 horas, tem 10 horas, tem 24 horas, 48 horas. Não importa. O importante é você, não importa o tempo, o importante é você entender que eliminou ou não o micro-organismo. Se ele continua da mesma cor, quer dizer que eliminou. Se ele muda de cor, quer dizer que não eliminou. Alguns sistemas mais sofisticados, como esse que nós temos aqui, conseguem dar respostas rápidas, porque antes do micro-organismo se desenvolver, por uma alteração enzimática, simplesmente, a incubadora consegue ler e dar o resultado antecipado. Isso é bom porque dá segurança para pacotes que precisam ser liberados rapidamente. Por exemplo, implantáveis, coisas que nós vamos colocar uma contenção que precisa ser colocada ou que precisa ser fixado direto no osso. Então, estando dentro do pacote, esse pacote já pode ser liberado para cirurgia. Mas, de qualquer forma, tem sistemas bem simples, incubadores para 4 indicadores. Hoje é muito fácil encontrar, né? Esse tipo de monitorização tem que ser feito, é importante, sim. E o registro da monitorização é a parte legal que prova que você cumpriu com todas as etapas e coloca quais são as datas que você fez, os resultados, porque futuramente, se você for questionado legalmente sobre isso, você tem como se defender também e mostrar para o paciente que todas as etapas foram cumpridas. Então nós temos nessa parte, vamos falar um pouquinho sobre monitorização, né, de controle da carga, com indicadores biológicos que você deveria fazer semanalmente, se não conseguir, ao menos mensalmente seria importante. Controle do pacote, como eu expliquei, lembra dos integradores. Os mais comuns em odontologia, vocês têm que pedir integradores classe 5, que eles veem esses 3 parâmetros que nós conversamos, que ficam dentro dos pacotes. Controle do equipo, que nesse caso são para equipos maiores, acredito que vai ser o nosso caso, né? O teste Bodic, como eu expliquei também. Controle da exposição em cada pacote, você precisa ter aquela fita zebrada para saber se foi ou não. E o registro que nós falamos, ter um livro com registro para você anotar todas essas etapas.
O armazenamento do artigo, depois de que você teve tanto trabalho, viu tudo, fez todas as etapas, usou o grau cirúrgico certo, aí você vai armazenar, você armazena debaixo da pia. Problema também, né? Você vai armazenar de qualquer maneira, deixa aberto. E em serviço de saúde, detalhes fazem a diferença. Por exemplo, formiga é um problema para você no centro cirúrgico? Porque você imagina, dentro de um consultório, dentro de um centro cirúrgico, uma formiga que fica andando pelo hospital, quantos esporos bacterianos cabem na pata da formiga? É nanométrico. Então, se ele sai de um ambiente contaminado, se a formiga sai de um ambiente contaminado e vai para dentro do centro cirúrgico, ela está levando, sim, esporos bacterianos e está contaminando. Então, o que eu quero dizer? Esses pacotes, que tive um trabalho imenso para chegar nisso e ter qualidade, eles precisam ficar armazenados dentro daquelas caixas plásticas fechadas. A caixa tem que fazer desinfecção nela também, e aí sim você vai ter qualidade do seu pacote. E manipulação do artigo, nós falamos um pouquinho já sobre isso. Aqui está dando um exemplo da abertura séptica que eu tinha falado anteriormente. Isso aqui é muito importante. É muito comum ver pessoas que rasgam o envelope de qualquer maneira, ou que durante a esterilização não deixam abertura para isso. Envelopes autosselantes, eles já vêm prontos e vêm com uma parte pronta para fazer essa abertura asséptica. Mas esses que nós usamos com seladora, nós temos que deixar essa abertura. Isso é importante também. Outra coisa interessante do envelope é lembrar que é muito importante ter data também. Nós desenvolvemos uma coisa muito simples para facilitar até a inserção da data, que é aqueles carimbos com prazo de validade que você pode girar e mudar a data. Então, a gente carimba no envelope o dia que ele foi esterilizado. Não tem tempo, hoje existe uma discussão muito longa, mas quanto ao quanto tempo dura a esterilização. É muito relativo, porque depende muito das condições que você guarda, da umidade. Então, isso é muito relativo. Mas o que é importante nisso? Raciocina que tem diversos instrumentos, e vamos falar de uma pinça, uma sonda exploradora, a gente usa demais, né? Espelho. Agora vamos falar de instrumentos que a gente quase não usa. Eu quase não uso fósforos de bandeirinha. Eu não me dou bem com ele, mas um dia estou na cirurgia, preciso dele. Quando é que ele foi esterilizado? Será que ele está estéril ainda? Então isso é uma maneira de você voltar, faz um pente fino e começa a analisar. Quando eu esterilizei isso, quando eu esterilizei aquilo, nossa, tem 2 meses, está na hora de reesterilizar. Faz tudo de novo. É segurança, nós estamos trabalhando com vidas. Então, infelizmente, é isso. Quer fazer, dá trabalho. Tem muitas coisas, quem quer fazer, né, consegue. Quem não quer fazer, arranja uma desculpa. E aí fala, mas eu não tenho condição, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por mais precário que seja, tem condições. E isso a gente observa na vida da gente também. Você vê que tem pessoas que são extremamente simples, tem uma casa humilde, mas tudo extremamente organizado, limpo. Nossa, você tira o sapato para entrar na casa, fica preocupado de ver. Não é dinheiro, hein? Não é dinheiro. Isso é uma condição pessoal. E aqui em Manaus também eu vejo muito isso, que eu fiz durante um tempo, eu circulei por todas as unidades de saúde aqui do município, fazendo um trabalho, e era muito interessante, porque você via unidades de saúde que tinham o mesmo recurso, igualzinho, e tinham diretores que tinham unidade impecável, e outras extremamente desorganizadas, sujas. Então o que acontece? Analise bem isso, porque muitas vezes
Isso não está ligado diretamente com o recurso. Isso é uma condição pessoal de vontade de mudar e querer fazer a coisa certa. Outra coisa, eu estava falando sobre treinamento. Treinamento é o que a gente está fazendo hoje aqui. Não adianta também simplesmente cobrar alguma coisa que nós não demos, que as pessoas não foram treinadas para isso. Tem que parar um dia, chamar a equipe toda, inclusive desde serviços gerais, todo mundo tem que participar. E falar assim, vamos assistir um pouquinho, vamos entender aonde a gente está errando, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, treinamento é muito importante. Tem que dar condições e explicar para todo mundo o risco que está correndo e participar de tudo desde falar assim, vamos ver como é que estão as vacinas, está todo mundo vacinado, vocês vão estar expostos a diversos riscos, porque as pessoas não têm noção disso, do risco que estão correndo no serviço de saúde. Então é legal treinar, passar isso para envolver mais toda a equipe e essa responsabilidade não ficar na mão de um só. Lembra da história do trabalho em equipe. De quem é essa responsabilidade, então? Porque eu já vi muito isso acontecer. Eu passei por uma situação, uma vez do meu filho pequeno, foi internado num hospital, e eu cheguei no hospital na hora de colher o sangue dele, tinha uma agulha descapada do lado. Mas quem é o responsável por isso? Aí depois eu fui conversar até com o médico responsável pela esterilização, com a enfermeira. As pessoas não têm noção do que está acontecendo lá embaixo. É como se não fosse um trabalho de equipe. Então, de quem é essa responsabilidade? É de todos nós, é de toda a equipe. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, conceito. Limpeza é extremamente importante. Tudo começa por aí. Lembrando que a limpeza de ambientes ambulatoriais, de ambientes hospitalares, não é aquela limpeza de casa. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que vassoura não funciona para nós. Fazer com que as pessoas entendam a utilização do mop pó e mop água não é tão fácil assim. Tanto um quanto o outro tem técnica para ser usados. Por que a gente não usa vassoura? Vassoura aerolisa a partícula. E nós não podemos fazer isso dentro do serviço de saúde. Então, nós procuramos fazer o quê? Primeira coisa, mop pó. E com aquela técnica circular, passando de um lado para o outro, e eu já vi muitas vezes as pessoas usarem o mop pó como se fosse uma vassoura. Está passando, empurrando o mop pó e levantando e batendo, que aí fica pior ainda que uma vassoura. E o mop água é a mesma coisa, que vocês hoje devem ver também, não só em serviços de saúde, mas em shoppings as pessoas usam muito essa técnica também. E isso é muito importante. E diferente deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Não, aqui. Diferente de uma casa, era muito comum também ver em residências, você faz a solução. Você faz a diluição e cria a solução do produto que você vai usar. Aquele pano entra no balde, sai, vai no rodo, seja no mop, onde for, passa em tudo, e depois o pano volta para aquele balde. Não pode. Nós temos que ter, é muito comum ter aquele balde espremedor. Se não tem balde espremedor, faz um balde vermelho e um balde azul. Balde azul está com a solução limpa. Balde vermelho está com aquele que foi espremido, que veio contaminado. E aí você volta com aquele pano já mais seco possível para dentro da solução, porque senão você fica colocando de volta dentro da mesma solução e aí você espalha mais ainda a contaminação dentro do ambiente ambulatorial ou mesmo do hospitalar.
Então nós temos um compromisso com a vida. E como eu falei lá no início da palestra, é muito comum a gente escutar diversas notícias de contaminação, pessoas que perdem vidas por causa de cuidados simples, cuidados que deveriam ser rotina para nós e que no dia a dia, por não sermos cobrados por isso, vamos deixando para lá. Imaginem que tem sempre uma câmera como essa que está olhando para mim, olhando para vocês, como se tem alguém tomando conta de vocês. E o outro exercício bem interessante que eu gostaria que vocês fizessem você atenderia um parente seu naquele estabelecimento de saúde onde você trabalha? Atenderia? Então pensem nisso. É seguro para atender seu filho? É seguro para atender seu esposo, seu marido? É seguro para atender seu pai, sua mãe? Tem que ser? Então tem que ter atenção a todos esses detalhes e o serviço tem que ser seguro para você ou para qualquer parente seu que sente naquela cadeira. Então vamos falar um pouquinho sobre limpeza, né, que é o processo de localizar, identificar, conter, remover, desfazer de forma adequada substâncias indesejáveis, ou seja, poluentes na superfície ambiente. Recomendação ao funcionário da limpeza: manter a perfeita higiene pessoal, lembrar de lavar as mãos o tempo inteiro. Detalhe de limpeza que é muito comum. Já vi muita gente de serviços gerais com luva de procedimento, aquela luva que nós usamos para atender. Está correto? Está protegendo nada. Primeiro que a luva foi feita para usar seco, no ambiente mais seco possível. Se você pega aquela luva e bota dentro do balde, espreme o pano, primeiro que ela é muito fina, ela nem aguenta isso. Os micro-organismos passam diretamente para a mão. E muitas vezes a gente vê também em estabelecimentos de saúde, ou vendendo cachorro quente, ou vendendo uma tapioquinha, a pessoa calça a luva e acha que resolveu a vida dela. Que aquilo ali é mostrar que ele tem cuidado com a higiene. E aí ele vai trocar aquela luva quando termina o expediente dele. É pior. Era melhor não usar a luva. Era melhor ele entender que se ele lavasse a mão 20 vezes por dia, ele teria feito um bem maior para todos os clientes dele do que calçar uma luva. Visualmente fica interessante, né? Fica de luva, mas não é por aí. Então, nesses serviços, onde nós temos serviços gerais dentro do consultório, dentro do hospital, ele tem que saber a luva certa. Tem umas luvas mais pesadas, luvas de nitrilo, que são aquelas de uma borracha, às vezes azul, amarela, que são mais resistentes também. E cuidado com a higiene pessoal. O cabelo precisa estar preso, senão daqui a pouco você está fazendo esse trabalho caindo, o cabelo no ambiente, as unhas precisam estar paradas, limpas. A higiene pessoal é muito importante também. Então, usar os EPIs, o equipamento de proteção individual, e lavar sempre as mãos, né, principalmente depois do uso sanitário, antes das refeições. Parece básico isso, mas vale reforçar sempre. Então, técnica de lavagem de mãos também é muito importante. É muito comum ver, inclusive, dentistas, já vi trabalhando com relógio. Não tem como lavar as mãos com relógio, com anéis, tem que tirar tudo. Lavar as mãos, tem técnica para lavar a mão. Essas membranas que ficam entre os dedos são muito difíceis. Geralmente você não consegue limpar essas partes. Então, isso é muito fácil hoje, né? Vocês podem acessar a internet, assistir alguns vídeos sobre degermação e limpeza de mãos, que vocês vão conseguir fazer isso com muita facilidade, mas certamente não é aquela lavagem de mãos que você faz ali antes do almoço, que você passa uma aguinha na mão. É diferente, você está num estabelecimento de saúde. Então procurem, eu tenho aqui uma imagem estática, né, mostrando a parte da lavagem das mãos. O polegar geralmente não consegue ser limpo. As membranas entre os dedos também, tanto na parte de fora como de dentro.
E punho também. Então procurem exercitar isso, né? Limpar isso. E a parte da palma da mão também. E depois disso você pode secar com papel descartável, né? E jogar isso fora. E geralmente em cirurgia nós usamos compressas, aquelas compressas grandes de gás, que é tipo uma fralda, que você pode, nesses casos, né? Vamos falar um pouquinho de cirurgias, onde você tem uma compressa, você pode ter o cuidado também de, ao secar a mão, a compressa está aqui, seca esse lado, e com o outro lado da compressa seca a outra mão. Fica um para uma mão e outro para outra. É bem interessante. Um lado para uma mão e outro lado para outra mão. Então é só ter cuidado. E lembrar de punhos, para que isso não, na hora de você calçar a luva, não possa contaminar também. Enxaguar as mãos, enxugar as mãos de papel toalha, fechar a torneira com papel toalha. Eu não sei, cada um tem um sistema, o ideal seria você não tocar, mas se você tiver que tocar, né, na torneira para fechar, lembre de tocar com papel toalha. Então nós falamos um pouquinho ali, aquela hora resumidamente, né, de áreas não críticas, áreas semicríticas, que oferecem, não críticas é óbvio, recepção, coisas que estão longe, mas áreas semicríticas, né, que oferecem menor risco, não estão ali diretamente, aquelas bancadas, a mesa que você consultou o paciente, mas está dentro já do ambiente ambulatorial. Então, é bom prestar atenção também. Lembrar que tem detalhes como, ali atrás, vocês estão vendo ali um ar-condicionado. Quando esse ar-condicionado foi limpo, está lembrando que esses aparelhos eles têm filtros, e no nosso ambiente, com aerolização de partículas, nós precisamos limpar, senão o ar também fica contaminado. Áreas semicríticas, enfermaria, farmácia, ambulatório, né, o consultório odontológico são áreas semicríticas, radiologia, e a área crítica. A área crítica, no nosso caso, é a cadeira. A cadeira odontológica, onde nós realizamos os procedimentos, a cuspideira, que é um lugar crítico também, que precisa sofrer a desinfecção a cada paciente que nós atendemos. E a parte também da onde nós realizamos o processamento desses instrumentos, onde você lava e esteriliza esses procedimentos, também é bastante importante. Nós temos a nossa limpeza diária, a nossa limpeza concorrente, que é entre os pacientes. O que nós fazemos entre os pacientes para que uma bactéria não saia de um paciente para o outro? Nós temos a terminal e a imediata. Sei lá, o paciente passou mal ou caiu, ele na hora de cuspir, caiu sangue no chão. Nós temos que eliminar aquilo imediatamente. E é interessante esse negócio da limpeza concorrente, que eu acho que é uma coisa bem importante também, que eu vi um trabalho publicado bem legal sobre isso. Eles fizeram uma simulação e pegaram aqueles corantes e botaram na boca do paciente. Aí imagina que a partir desse momento a saliva não é mais transparente. Imagina que a saliva é azul. E aí? Eu boto a mão na boca do paciente com a luva, né? Legal. Aí eu pego no refletor, ajuste, boto a mão ali de novo, pego a caneta de alta rotação, aí depois eu ajustei a altura do meu mocho, que estava abaixo, aí depois eu esqueci na gaveta, peguei na gaveta. Aí termino o atendimento, eu fiquei impressionado de ver tudo pintado de azul em volta. Verdade, Robson? Né? Aí é interessante isso, porque o que acontece? Vamos dizer que não tivesse pintado de azul. Aí não está pintado de azul, eu começo o outro atendimento, aí falo assim, vou ajustar o refletor. Peguei no refletor e peguei na boca. Sabe o que representou isso? Representou como se eu pegasse aqui, ó, peguei a minha mão, botei aqui na boca
e peguei o próximo e pá, botei a mão na boca. Vocês se importam com isso? Botar a mão na tua boca e depois botar a mão na boca do outro que está aqui do lado? Ah, importa. A não ser que seja amor, né? Que aí pode. Quando você está amando, você não importa de trocar essas bactérias. Mas no ambiente hospitalar, ninguém quer isso. Então essa limpeza é interessante. Exercitem a saliva colorida e fiquem imaginando quantos lugares ficam contaminados. Aonde funciona bem isso no consultório e aonde algumas técnicas ajudam? Barreira, por exemplo. Se o refletor tivesse com uma barreira, no final do atendimento era só tirar aquela barreira, jogar fora, colocar outra nova. Eliminou um problema. Mocho, poderia ter colocado barreira também na alavanca. E o restante também, muitas coisas, em algum momento eu vou tocar em algum lugar. Vai ter que fazer o quê? Desinfecção. E aí sim, tem que entrar um produto químico. O álcool 70, ele ficou muito famoso durante muito tempo, mas já existem formas bem mais efetivas para fazer desinfecção de superfície fixa. Álcool nunca na face, que aí não é desinfecção, né? Seria uma antisepsia. Mas vamos falar de desinfecção. E o porquê eu não gosto, eu particularmente não gosto do álcool, não gosto do hipoclorito. Vamos falar de duas coisas antigas. Álcool e hipoclorito. Hipoclorito muito famoso, extremamente importante, foi usado demais tanto no ambiente hospitalar quanto nas residências, que é a nossa famosa água sanitária. Problemas da água sanitária e problemas do álcool. O principal problema da água sanitária. Vocês já viram que a água sanitária vem numa embalagem verde escura? Por quê? É extremamente sensível à luz. Cloro não pode ficar em contato com a luz. Você vê que você vai tratar de uma piscina, com o sol bate, daqui a pouco está tudo verde de novo. Porque o cloro é sensível demais. Tanto que o prazo de validade do hipoclorito é extremamente curto. E na nossa região, isso é um mega problema. Porque compra de um fabricante que não está no Amazonas. Chega aqui em Manaus, vai distribuir. Quando chega para usar, o prazo já está curto. E tanto o hipoclorito quanto o álcool que está na farmácia, por exemplo, 96, 98 Gay-Lussac, né? Na hora que você olha, será que ele está? Aí nós pegamos alcômetros e fomos medir o que estava na prateleira do supermercado. Já não estava mais também. Então, concentração era difícil. E o hipoclorito tinha outro problema. Qual a diluição que vai ser usada? Não tinha uma coisa rígida. E as pessoas usavam mais ou menos. Voltava aquela história da tampinha. Deixa eu ver uma água aqui. Voltava aquela história da tampinha do hipoclorito. Então era bem difícil. Mais um problema do hipoclorito. Ele é corrosivo para todas as superfícies metálicas. Então enferrujava tudo. Álcool. Qual o problema do álcool? O álcool por si só, aquele álcool que tem ali no supermercado, na farmácia, ele não tinha uma capacidade de desinfecção elevada. Lembra que a gente falou daquelas formas esporuladas? Imagina que o álcool, ele chamuscava por fora e deixava vivo por dentro. Vamos dar um exemplo assim. Imagina que você pega um pedaço de carne, uma picanha, e ela cai acidentalmente lá dentro da brasa do carvão. Na hora que você caiu lá, você olha, ela vai ficar igual um carvão. Torrou. Só que você corta, ela está crua no meio. E é isso que acontecia com o álcool. Por isso, desenvolveram pesquisas. Deixa eu beber uma aguinha aqui.
por isso desenvolveram pesquisas falando sobre como o álcool seria mais efetivo. E aí descobriram que ao adicionar água e transformar o álcool normal em álcool 70, a membrana da bactéria com aquela água ficaria mais permeável a que o álcool caísse naquele citoplasma e conseguisse eliminar o organismo. Pronto, resolveram os problemas do álcool. Ele começou a ser usado de forma efetiva nos serviços de saúde. Mas tinha um problema ainda. Nosso calor, evaporação e o tempo que a gente ficava usando esse álcool também era um problema. Então, depois de um tempo, ele evaporava e ele já não estava mais naquela concentração e não tinha capacidade de eliminar esses micro-organismos. Por isso que diversos produtos foram aparecendo e substituindo o álcool, a água sanitária. Hoje, produtos como quaternário de amônio com biguanida, eles resolvem duas coisas ao mesmo tempo. Eles podem ser usados para limpeza, evitando que você tenha detergentes residenciais e produtos residenciais sendo usados em ambientes ambulatoriais e hospitalares. E, ao mesmo tempo, ele consegue fazer a desinfecção de alto nível também. Não só os quaternários de amônios, tem de quinta, sexta geração hoje, que funcionam extremamente bem, e os ácidos peracéticos também. O ácido peracético é bem interessante para fazer esse tipo de desinfecção de superfície, piso, e também desinfecção para alguns artigos de alto nível. Hoje não pode mais ser chamado de esterilização, mas no passado o ácido peracético era até considerado como se fosse um esterilizante químico. Mas por questões de normatização na Anvisa, ele não pode ser chamado dessa forma. Porém, diversos artigos que não podem ser colocados dentro de uma autoclave, porque são termosensíveis, podem sofrer uma desinfecção de alto nível com ácido peracético. E qual a vantagem em relação ao álcool e ao hipoclorito desses produtos que nós acabamos de falar aqui? Tanto o quaternário quanto o ácido peracético, eles podem e devem ser manipulados diariamente. Isso é uma grande diferença. Por exemplo, eu sei que eu vou usar para esse ambiente aqui 2 litros para fazer a desinfecção de piso, parede. Eu manipulo 2 litros. E quando acabou o dia, você não precisa estar preocupado com aquilo. No passado, nós usávamos muito glutaraldeídos. O glutaraldeído foi proibido pela Anvisa, voltou de outra forma, mas qual era o grande problema? Quem é mais antigo lembra disso, que nós botávamos brocas dentro do glutaraldeído, mas todo dia que você bota um produto molhado ou contaminado ali dentro, você contamina aquela solução. Então, esses produtos que tinham uso contínuo, diversos dias seguidos, o certo seria todo dia fazer um teste da solução para ver se ela estava efetiva. E muitas vezes a gente vê que a solução já estava ficando até turva. Então, mas aquilo ativava e tinha um período de 28 dias. É difícil controlar durante esse período inteiro. Então, voltando àquela história de transporte, de produtos, porque de longe, prazo de validade, imagina de você ter uma solução concentrada de um produto e você realizar a diluição só do que você vai usar diariamente.
e realizar isso com critério. Pegar uma seringa, medir os 5 ml, jogar, quantos são? 2 ml? Coloca lá. Então, isso é interessante para que você tenha realmente qualidade nessa limpeza. Então, lembrem disso em relação à limpeza e à desinfecção. E depois, quem tiver dúvida também, eu vou estar pronto aqui para tirar. E no final eu vou divulgar meu e-mail também. Quem precisar explorar um pouco mais esse assunto, que eu puder ajudar, será um prazer. Bom, nós falamos já sobre alguns tipos de limpeza, né? Eu resumi. Cuidado com esse lixo hospitalar. Eu acho esse slide muito interessante, né? Cuidado com o meio ambiente. Olha o peixe, coitado, todo espetado. O outro já achou até que ele estava fazendo uma acupuntura, porque você tem que ter cuidado com o descarte também. Então nós temos embalagens apropriadas para descartar nossas agulhas. E isso não pode ser jogado no meio ambiente. Tem que ter uma coleta hospitalar, tem que ter um lixo hospitalar, porque hoje você vê pessoas no lixo que estão catando, vivendo de lixo, pessoas que estão sujeitas a entrarem em contato com esses micro-organismos, e infelizmente esse é um problema da nossa sociedade. Nós realizamos diversos, né, aqueles tem que fazer, né, como você vai descartar resíduos sólidos dentro da clínica. Mas aquilo é só um papel ou você leva a sério também? Você escreveu aquilo só para se livrar da Anvisa ou você acha importante realmente aquilo? Então vamos prestar um pouco de atenção nesse assunto também. A limpeza concorrente que nós falamos sobre aquela saliva é bastante importante. E a terminal, onde você tem que ter aquele critério maior, lembrando, voltando à história das bactérias, forma vegetativa, forma esporulada, aonde você vai ter que ter mais cuidado e eliminar tudo que você puder da forma vegetativa, para que no dia seguinte você não encontre um esporo bacteriano que só vai ser eliminado pela autoclave. Lembra que nós falamos também da técnica dos 2 baldes? Balde azul, balde vermelho. Solução fica no balde azul. Ah, não tenho esse bonito. Pega 2 baldes, compra 2 baldes. Faz 2 baldes coloridos. O azul é para uma coisa, o vermelho é para o outro. O legal desse balde é você não entrar em contato com o moto. Você não precisar tocar nele e a tua mão fica contaminada. Isso é bem importante também. Cuidados em relação a produtos químicos. Não precisa ter muita coisa. Então, estabelecer quais produtos químicos podem e devem ser utilizados. Adquirir produtos com registro no Ministério da Saúde. Isso muda muito. Realizar a diluição em local adequado. Hoje já existem equipamentos bem interessantes para isso. Tem um projeto, que é até projeto de engenheiros brasileiros, que eu fiquei muito impressionado com isso. Tem diversos estabelecimentos de saúde que já usam isso. Que é uma maquininha que vai dentro, ele tem uma bomba que vai dentro da solução, né, dentro do galão onde está o desinfetante, e do outro lado ele está ligado à rede de água. Quando você aperta lá o botão, o que você vai usar? Ah, eu vou usar o quaternário de amônio tal, vou usar, ele já tem programado, e você aperta o botão, ele começa a sair dentro do balde na concentração correta. E se você quiser, ele imprime até a etiqueta, como se você tivesse uma fábrica local. É bem interessante, é legal olhar isso, que eu acho que esse vai ser o futuro, e vai eliminar um outro problema, que é, muitas vezes, até o nível de entendimento e de instrução, às vezes de serviços que são terceirizados de limpeza, nós terceirizamos, as pessoas não são bem treinadas, é uma atividade que não se dá muita importância por ser serviços gerais, só que no nosso caso é o inverso, é extremamente importante. Então, nesse caso, eu não preciso mais ficar preocupado se essa pessoa fez ou não a diluição correta, se ela sabe o que é fazer essa diluição, como fazer a proporção correta, porque ao apertar o botão ele já sai
na diluição extremamente correta como o fabricante pede. Então, vamos passar aqui, periodicidade da limpeza, regra geral, deve lembrar também que nós temos algumas coisas, que é legal escrever tudo, mas tem algumas coisas que mensalmente, o que eu preciso fazer mensalmente? Porque a gente já falou, né? Ah, legal, eu faço uma diária, faço a recorrente entre os pacientes, faço a terminal, faço aquela imediata, se quer alguma coisa no chão. Tá, mas semanalmente, eu vou fazer todo dia aquela limpeza no ar-condicionado? Não. Mas se você não determinar uma data para que isso aconteça, ele não vai ser limpo nunca. Vai ser limpo quando o ar-condicionado parar, porque você sentiu calor. Mas nós estamos falando de limpar o filtro, eu não estou falando de uma limpeza técnica do técnico do ar-condicionado. Outros detalhes, gavetas, debaixo de pia, isso tem que ter uma rotina mensal também para você fazer em cima de armários, isto é, uma espécie de uma faxina que você precisa determinar prazos e datas. Se não tiver, dificilmente vai acontecer, porque os dias vão passando, vão emendando um no outro. Quando você vê, chegou o Natal de novo e você não fez. Então, é importante determinar isso também. Diariamente, tem que lembrar a maneira que se remove o lixo, a hora que você vai remover o lixo. Eu não gosto muito do porta-detrito, o lixinho que fica ali em cima da bancada. Eu acho que o lixo, aquele da bancada, é um problema. Eu procuro fazer do porta-detrito individual um saquinho pequenininho e terminou o atendimento daquele paciente, ele é jogado dentro do lixo contaminado, para evitar que fique aquele lixo em cima da bancada com o risco de contaminar o instrumental que você vai trocar. Outra coisa que eu vi muito comum também, nós fizemos assim umas fotos muito interessantes assim, de diversos estabelecimentos e para observar erros comuns. Muito comum ver as pessoas atendendo o telefone de luva, digitando no teclado do computador de luva como... Esse é comum, né? O teclado do computador, lindo, de luva, pra quê? Pra quê? Se estava lá dentro, veio digitar no teclado, agora danou-se, porque não tem como fazer desinfecção do teclado. Então tira essa luva, lava a mão, vai para o teclado, volta, lava a mão de novo. Então lembrem que são ações simples que fazem a qualidade da biossegurança. Então, limpar outras coisas, não existe esterilização, não existe desinfecção sem limpeza. Então, tem que remover pó, tem que limpar banheiro, maçanetas. Vamos lembrar de todos os detalhes, né? Semanalmente, o que fazer, quinzenalmente, que eu não preciso entrar, cada um tenta ter esse critério, né? Lembrar que até as tintas das paredes deviam ser realmente laváveis para você poder limpar até as paredes, isso é importante também. Limpeza do material, na área de esterilização e a própria autoclave também precisa ser limpa. A autoclave ela tem que ter uma rotina de passar um produto que chama LimpClave, que ele faz um ciclo com esse produto, que faz a limpeza da autoclave também, isso é importante. Limpeza da central de esterilização, né? Muitos de vocês não vão ter uma central de esterilização, mas vamos só lembrar daquilo que eu falei, de ter uma área e lembrar de criar um ciclo onde vem contaminado, aí faz contaminação, limpeza do instrumental. Essa limpeza deveria ser feita com detergente enzimático, isso é importante. Eu vou falar agora um pouquinho já disso aí também, do detergente enzimático. Passou do detergente enzimático, secar o instrumental. Como é que esse instrumental é seco?
não pode ser também com panos, e esse pano vai ficar ali o dia inteiro com bactérias daquele instrumental. O ideal seria usar ar comprimido ou papel descartável, seca esse instrumental, embala, e aí sim o instrumental vai para autoclave. Já a gente fala sobre esse detergente. Se não der tempo hoje também, nós podemos programar uma nova transmissão para falar só sobre esses detalhes do dia a dia também, se vocês tiverem dúvidas. Sim. E aí, poderia fazer que a gente concentrava em assuntos de interesse, e até vocês que estão aí do outro lado podem interagir também, e falar, ó, minha dificuldade é com monitorar. Minha dificuldade é com autoclave, eu não entendo como é que funciona a autoclave. E aí a gente podia explorar assunto por assunto, e com isso podemos ajudar, né, a todo mundo que está aí longe, sozinho, isolado, precisando de ajuda. E tem que lembrar aqui, vamos voltar aqui para o nosso... lembrar, isso é legal você passar, entendeu, para as pessoas, que o risco que a equipe corre, para você envolver sua equipe nisso, né? Então, o dentista tem um risco 100 vezes maior, né, para adquirir um HIV do que um ser humano que está andando na rua, porque a gente está em contato com pacientes contaminados, né? E tuberculose, como eu falei para vocês, é uma série de doenças que nós deveríamos realmente estar preocupados. Oi? E o interessante disso é que esterilização é mais ou menos igual a gravidez. Né? Não tem meio grávida, não tem meio estéril. Então, se a gente resolver para resolve para todos. Então, é simples assim. Então, tem que ter cuidado. E antigamente era assim, né? Quando surgiu o HIV, a preocupação era: nossa, o paciente tem AIDS. Então vamos cobrir tudo, bota 10 luvas, porque se passar uma cai na outra, cai na outra. Só que a gente começou a entender que com o passar do tempo, sequer o paciente informava que era soro positivo, com medo de sofrer alguma espécie de preconceito. Então, esteja preparado para tudo e trate todo mundo como um potencial portador de hepatite C, de hepatite B, de HIV. Então, a primeira coisa que nós deveríamos fazer era isso. Primeiro é a anamnese. Não, a fila está grande, você nem conversa com o paciente. Conversa, pergunta, história, doenças pregressas. E, numa hora dessa, você consegue entender, e não é tratar diferente, mas, por exemplo, se você tem um paciente que está com a imunidade extremamente baixa ou portador de HIV e você está inseguro com o seu atendimento, não é nada demais você colocar ele como último paciente também, para você fazer isso com mais calma, com mais segurança, trocar todas as barreiras depois com calma, para você não botar a vida de ninguém em risco. Então, isso é interessante também. É interessante, esse slide fala muito sobre isso, né? Que a gente se preocupa tanto com HIV, e você vê só, né? 60 graus em 30 minutos, para estufa autoclave, acabou com ele. Água quente, 71 graus em 3 minutos. Hipoclorito, 5 minutos. Então, é muito fácil. Agora, quando a gente começa a ver, né? Hepatite já é mais complicado, então tem realmente hoje preocupações maiores. Lembrem do que eu falei sobre o aerossol contaminante, que é extremamente importante. Imunizações também de hepatite B, de tétano, tem que ter a carteirinha, né, de vacinação preenchida.
toda a equipe tem que participar, inclusive recepção. Quem tem hoje nos nossos céus, o técnico de prótese tem que participar disso, porque ele recebe aquelas moldagens, os modelos podem estar contaminados. Então vamos nos preocupar com nossos técnicos também, fazer a desinfecção das moldagens que nós enviamos também para esses laboratórios. Isso é muito importante também. Erros graves é aquele profissional que fala assim, eu nunca tive, é aquele que fecha os olhos. Não, eu nunca tive problema com infecção, contaminação em minha atividade profissional. É o que não quer ver, né? Isso é muito comum. Resistência. Não seja resistente a isso. Ali, aqueles nossos erros, né, comuns, né? Pega no celular, pega no teclado, faz a prescrição de luva. E aquele erro comum também da própria faxina, tá usando luva de procedimento que nós falamos. Então, espanto total. Isso era muito comum também. Pega todo o instrumental, já que o atendimento, vou ter que atender um monte de gente, vou deixando tudo aqui do meu lado, e à medida que eu vou precisando, eu vou pegando aqui que está estéreo. Tirei da estufa, seja lá de onde for, e vou pegando. Não dá. Aeroliza a partícula e os micro-organismos vão caindo em cima de tudo que tiver aberto. Então, esse instrumental tem que ficar fechado longe dessa área crítica que é esse kart de atendimento. Lembrar que a seringa tríplice, tudo que está ali, precisa de uma desinfecção após cada uso. O ideal, as canetas de alta rotação, micromotores, eles podem ir para o autoclave, mas tem que ter muito cuidado. A vida útil cai muito, porque tem que usar óleo apropriado e tem que usar óleo antes e depois. Mas ele pode ir para o autoclave. Se você não tem o número suficiente deles, de alta rotação, tem que lembrar que você pode fazer a desinfecção dele. De preferência não com álcool, que o álcool ainda tem esse problema. Para o rolamento, para aquelas borrachas, ele danifica mais rapidamente. Pode fazer a desinfecção, mas tem que lembrar que toda vez que você desliga o autoclave, ele puxa um pouquinho aquele spray contaminante para dentro dele. Então é como se fosse purgar, tem que eliminar tudo, acelerar e jogar toda aquela água para fora para limpar por dentro também. Os consultórios vêm equipados com alguns sistemas de desinfecção de mangueiras também. Mas é muito difícil as pessoas usarem isso, dá um pouco de trabalho, e eles foram feitos para usar com hipoclorito. Hipoclorito danifica essas mangueiras de plástico também, elas ficam muito pegajosas, é muito confuso. Mas se você tiver um critério de fazer a desinfecção da alta rotação, já é também um grande benefício. Então lembrem de criar e implantar esse sistema nas unidades aonde vocês se encontram hoje. Voltando às recomendações, lembra que nós falamos? Conversar com o paciente, anamnese, aplicação das barreiras, né? Materiais sempre estéreis e o que puder descartável, jogar fora. E controle aerobiológico também, manutenção de ar-condicionado, isso é interessante também. Então, durante o atendimento, tratar todos como portadores de infecção. Luvas sempre descartáveis, óbvio, tem que jogar fora, não adianta querer aproveitar. Usar o EPI, isolamento quando puder, né, nos atendimentos, principalmente endodontia, usa muito. Suctores de alta potência, todo o tempo, se você puder estar sugando, é melhor do que o paciente estar indo na cuspideira toda hora e cuspindo, que aquilo gera uma contaminação violenta também. Não tocar em objetos estranhos. Tenta se concentrar em teu assistente pegar tudo e você tocar só no que for necessário. Dê sempre preferência aos descartáveis. Lembre de, durante o atendimento, desprezar os tubetes anestésicos usados e desinfetar antes do uso. Por quê? Por que eu estou falando de tubetes usados? Nem sempre a gente nota isso, mas quando você vai dar anestesia, muitas vezes você olha dentro do tubo e está
com um pouquinho de sangue do paciente, às vezes cai num vaso, mesmo um vaso pequeno, acaba retornando. Não pode, tubo de anestésico, mesmo que você deu só um pouquinho no paciente, joga fora o restante. Ah não, mas a agulha que entrou em contato, o tubo não entrou em contato, ele é negativo, volta por dentro, então não pode também. Pessoal do CEL também, lembra de lavar, desinfetar moldes, modelos. Lavar as mãos antes de calçar a luva, não é para calçar direto. Lavar a mão é sagrado, isso salva vidas. Então lembrem o tempo inteiro, lavar a mão, não pode calçar a luva direto. Após o atendimento, aí sim que é a hora de fazer as coisas com calma, né? De você pegar todo o material contaminado, levar para pré-lavagem, todo aquele critério que você pode desenvolver para criar uma rotina segura. Isso aqui eu fiz umas fotos com a lente macro dentro do meu próprio consultório. A gente tem que ficar criterioso e olhar nos mínimos detalhes todas essas mangueiras, porque esses esporos, esses micro-organismos se escondem em lugares difíceis. Essas mangueiras são assim, dessa forma, elas podiam ser lisas, né? É muito mais fácil para esterilização. Só que elas são dessa forma porque passam várias mangueirinhas pequenas ali dentro e elas são bem resistentes para se alguém pisar em cima, não estrangular essas mangueiras. Mas são lugares difíceis. Então, esses lugares que você tem que chegar, conversar com o serviço geral, está vendo? Olha aqui, ó. Aqui tem que passar uma escovinha, precisa que fique bem limpo. Então, isso é bastante importante. As canetas de alta rotação, tradicionalmente, tinham saca-brocas. Hoje, muitas já não mais. Para trocar as brocas de alta rotação, precisava de um saca-brocas. Hoje tem aquele sistema push-bottom. Quem tem saca-brocas e tem um saca-brocas para todo atendimento, significa o quê? Tudo vai ficar contaminado. Você vai pegar 10 vezes no saca-brocas. Ah, mas eu não tenho outro. Faz a desinfecção nele, luta com as armas que tem, tenta criar alternativa, mas lembrar que fazer nada é pior do que tentar alguma coisa. E o que vocês tiverem de dúvida, vão entrando em contato que a gente vai tentando criar alternativas para facilitar a vida de vocês. Então lembra de puxador de kart, botoneira, tudo isso tem que estar coberto de preferência ou não toca. Ah, legal. Aqui que a gente estava falando sobre recirculação de materiais críticos. Lembra, se você não tem na tua CME, não tem uma CME, mas eu lembrei que tem um caminho a ser feito. Remoção do material contaminado, o material deve ser limpo, inspecionado, vê se não tem matéria orgânica. Você limpa, você limpou um tártaro agora, a cureta ficou com restinho de alguma coisa, aí passou pela esterilização, voltou, você falou, ah não, mas o tártaro foi na cureta, mas agora esse tártaro está estéril na cureta. Tem que ter inspeção criteriosa, tá que nem eu, que não está enxergando bem, de óculos, bota uma lupa. Vai analisar se está bem limpo, não pode ficar resíduo de sabão. Ah, legal, vamos falar nisso também. Como é que o instrumental é limpo? Tem que passar o quê? Uma escova nele? Sabão em barra? Detergente de cozinha? Muito difícil. Sabão em barra deixa resíduo. Tem soda cáustica, não foi feito para isso. Ele danifica o instrumento também. O detergente tem uma carga iônica, ele precisa ser esfregado. Por isso, quando a gente vai lavar a louça, a gente fica esfregando na louça. Você já botou a louça dentro da pia com água e detergente e ficou esperando para ver se ele vai sair limpo? Não sai. Por isso que criaram um detergente específico para nossos instrumentais, que é o detergente enzimático. O que o detergente enzimático faz? Quando você chega com o instrumental, lógico, você já tirou a matéria orgânica, já fez a descontaminação prévia dele, tirou a matéria orgânica pesada, mas você vai limpar o instrumental. Pode ser limpar numa cuba normal ou numa cuba ultrassônica. Melhor em cuba ultrassônica. Nos dois você vai botar um detergente enzimático. Qual é a diferença dele para um detergente normal, caseiro?
Detergente enzimático, ele tem a capacidade de comer, de destruir os micro-organismos que estão sobre aquela superfície. E é interessante que a gente vê produtos comerciais hoje, como, por exemplo, sabão em pó. Eu já vi vários fazendo propaganda na televisão, mostrando a criança suja de comida, aí depois bota o sabão em pó sem esfregar. E a comida some. Aí ele falou o quê? Meu sabão é enzimático. E é o mesmo princípio que a gente usa. A enzima tem capacidade de comer sangue, de comer gordura. Ela corrói e destrói sem a necessidade de esfregar. Então nós temos hoje diversos produtos. Eles vêm concentrados. E aí você faz a diluição correta, coloca na sua cuba e quando você tira, ele já eliminou 100% ou perto disso. Se você tem uma cuba ultrassônica, aí a vida ficou mais fácil ainda. A cuba ultrassônica tem um efeito de escovação. Ela é bem legal. Quando você liga o ultrassom, tem uma placa embaixo dele e ele começa a gerar microbolhas dentro da solução. E essa microbolha implode por causa desse ultrassom. Na hora que ela implode, ela faz esse efeito de escovação no instrumental. Associado com detergente enzimático, o instrumental já sai bem limpo também. E a maioria das cubas ainda oferece a possibilidade de fazer aquecimento, o que faz ficar mais macia essa matéria orgânica para completar esse processo. Então, todos esses são processos que nos ajudam no dia a dia a conseguir chegar ao nosso objetivo. Os equipamentos odontológicos, seria muito mais fácil, várias cadeiras hoje já tem comando de pé para acender refletor, melhor, não precisei tocar em botão. Evita aqueles botões, hoje tem comando para assistente te ajudar, ter cor clara, para facilitar a visualização dessa matéria orgânica. Lembra que eu falei também do sistema de desinfecção de vias? E é legal você colar essas instruções ou botar na parede, em algum lugar, que fique bem claro para todo mundo como deve ser feito, como você quer que seja feito, qual é a diluição, qual é o produto que está sendo usado. Não adianta eu ficar falando em marca comercial, que o objetivo dessa nossa transmissão é conceito. O restante vocês podem buscar, ver o que é, porque isso muda muito também, né? De produtos, marcas, não tem sentido, e realmente não é nosso objetivo falar de marcas, mas os conceitos não mudam. Os conceitos ficam para sempre. Vamos falar um pouquinho sobre ergonomia também. Lembra que eu falei sobre mão do dentista contaminado com saliva? Eu fui botando ali sugador de saliva, porta-rolete de algodão, protetor, e aí pega... isso aí é outro detalhe lá. Está um tubo de resina e ali está uma espátula número 1. Aí o dentista vai e pega e bota a espátula dentro do tubo e depois bota na boca do paciente, volta no tubo. Não pode. Tem que criar uma barreira entre os dois. Seu assistente tem que pegar o tubo de resina, coloca dentro de um pote d'ápen, coloca dentro de qualquer coisa e aí sim você pega a resina e coloca na boca. Mas tem que ter uma barreira entre os dois. Não dá para fazer dessa forma também. Isso que eu peço, que vocês tenham curiosidade e comecem a enxergar a rotina de vocês de outra maneira, vendo detalhes no atendimento. E isso é que é importante. E aí, cheguei em 30 itens. Volta nos 30? Aí você vai voltar nos 30. Então, se você tivesse criado um sistema, era mais fácil. Desse jeito, você vai atender o paciente em meia hora e vai gastar 1 hora para limpar tudo. Por quê? Porque não criou um sistema, não colocou barreira, não treinou o assistente. Ou vai fazer um atendimento medíocre, que é o que não esperamos, né?
realmente realizar isso. Isso é, nossos pacientes não merecem e podia ser um de nossos familiares naquela cadeira. Então é muito interessante lembrar disso. Eu falei 30, eu menti, eram 38, ainda tinham mais. Entendeu? Tinha o negatoscópio, tinha caixa de película. Isso é outra coisa também. A película radiográfica que vai na boca, ela fica contaminada. Aí você tira uma radiografia hoje, abre ali dentro da caixinha, aí revelou, lavou, fixou. Entra o próximo paciente, você faz mais uma. Aí quando você vai ver no mês, tem bactéria lá dentro da caixa de umas 50 pessoas, já fizeram amizade, procriaram. Por quê? Aquele filme estava contaminado. Então, hoje eu vejo muitas pessoas também, pegam um saquinho de din-din, coloca o filme dentro, coloca na boca, faz a radiografia, barreira. Vai lá, revela e mesmo assim tem que jogar aquela embalagem do filme fora e lembrar qual dia que é o dia de fazer a desinfecção da caixa de revelação. Senão não vai fazer, nem nesse Natal, nem no outro. Vai passando. Isso que precisa realmente ser lembrado. Então, vamos falar agora, estamos quase chegando ao fim. Talvez a gente estique mais esse assunto que a gente pode fazer essa transmissão pelo Facebook também, que a gente vai entrar na parte prática. Esse slide é bem interessante também, porque pela primeira vez eu vi um técnico fazendo manutenção no equipamento preocupado. Ele está preocupado porque ele sabe que ali tem bactérias e ele estava trabalhando de luva, máscara, que é o correto. Ele está preocupado com a saúde dele. Eu achei muito interessante isso. Então eu acho que a gente podia encerrar aqui nessa parte hoje de controle de infecções e a gente programar uma nova data para esse bate-papo. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pela participação de todos também. E eu posso abrir agora para perguntas também, né? E eu queria também disponibilizar o meu e-mail, que é rogerio@argo.com.br. Isso, por favor. Isso, é bem fácil. rogerio@argo.com.br. E vocês podem enviar, aqui. Isso. Agora sim, está no lugar certo. Tudo é novidade para mim? argo.com.br. Perfeito, está aí disponibilizado para vocês. Vai ser um prazer poder ajudar, tirar dúvidas e abrir também. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora ou entrar em contato também com o e-mail. A minha atividade em Manaus, eu tenho uma atividade privada, né? Tenho uma clínica. E eu sou também funcionário público, da onde nós nos conhecemos até, né? E da Secretaria Municipal de Saúde. Então eu vi toda essa mudança. Para as pessoas que não acreditavam, né? Que eu estou indo para 27 anos. No início, as pessoas, do mesmo jeito que a gente está falando hoje, é muito comum as pessoas falarem: nossa, mas isso aí nunca vai chegar aqui. Chega. Tem que sonhar. Quando a gente começou, só tinham estufas. Eu lembro a primeira palestra que eu fiz. Falei assim: olha, vamos trocar todas essas estufas. Aí, no serviço público vai ter autoclave? Vai, tem. Naquela época era caro. Mas o dinheiro bem empregado, nada é caro. A gente está fazendo saúde. Saúde é coisa séria e nós temos sim que ter força, temos que nos unir para pedir o melhor para nossa própria segurança e de nossos pacientes. Então, eu entendo do lado privado, que é um lado, né, que é mais
que a gente tem mais liberdade para fazer o que quer dentro da própria clínica, mas eu sei a dificuldade do serviço público, porque já vivi e vivo isso até hoje dentro do serviço público. Então, temos limitações, mas temos condições, sim, de avançar muito. Então, contem comigo para o que for possível. Muito obrigado.